Boa tarde. Boa tarde. Conectado hoje. Vamos começar a fazer todo sábado, na parte da tarde, que é de 4 às 5. Hoje estamos começando mais tarde. Hoje está começando 4h40. Nos perdoa. Já 4h40? 4h40. Então vai acabar 5h40. Hoje vamos iniciando. Vamos estar falando sobre o Espírito Santo. Amém? Amém. Então, nós vamos estar... Abre já a sua Bíblia. Deixa aberto. Já abriram? Amém? Amém. Então feche seus olhos que a gente vamos começar a fazer a oração. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nessa tarde, meu Pai, nós nos colocamos diante do Senhor. Pedimos que o Senhor venha nos perdoar. Meu Deus, que o Senhor venha agir, meu Pai, na vida de cada um desses jovens, desses adolescentes. Os que já estão, os que ainda não chegaram, outros, meu Pai, que não vão dar para estar aqui, visita eles. Brinda a mente deles, meu Pai. Meu Deus, perdoa tudo que nos afasta do Senhor, que nós venha se aproximar, estar conectado com o Espírito Santo cada dia mais. Não somos nada, Senhor, mas nós estamos aqui para aprender juntos, Senhor. Meu Deus, nos usa, faz a tua vontade, tanto a mim como o meu pai, o tio Inácio, para, meu Deus, ajudar esses jovens e os adolescentes que têm nos assistido através do vídeo. Repete-se comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Que nessa tarde, o Senhor abre o meu entendimento. Eu preciso conhecer o Espírito Santo. E eu vou aprender e vou ter Ele na minha vida mais e mais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Digo amém. Digam graças a Deus. Palma para Jesus. Abre aí já em Lucas 2, 41. Eita, tão afinadinho, tá vendo? 41. Que diz assim. Eita, já vai? Ajuda eles, tá, ô Inácio? Sejam sempre bem-vindos vocês, tá bom? Miguel e Samuel. Ele vai te ajudar. Lucas 2, vê aí, ô Inácio. 2, tudo é com paciência. Ó, às vezes vocês, como não estão acostumados a abrir a Bíblia, é assim mesmo. Não fica com vergonha, não. Porque quando nós vamos aprendendo tudo devagarzinho, amém? Amém. Em nome de Jesus. 2:41. Amém? Posso ler? Peraí, ainda não. Todo mundo já achou? Não. A passagem de Lucas 2, Lucas 2, 41. Peraí, professor. Eita, hoje está florido. Ó, diz assim, ó. Olha, preste atenção. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém. É isso mesmo? Não. Não, é Lucas 2, 41. 41. Ah, tá. Diz assim, ó. Ora, todos aos anos iam seus pais em Jerusalém, à festa da Páscoa. 42. Tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia das festas. Aí no 43, regressando ele, terminando aquele dia, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam os seus pais. Aqui está falando de Jesus.
para mim poder falar sobre o Espírito Santo, primeiro eu vou falar de Jesus para vocês entenderem dele, amém? Amém. Jesus e o Espírito Santo é o mesmo, sim ou não? Não. Ó, Jesus, o Espírito Santo e Deus se torna um só. Só que nos dias atuais o Espírito Santo tem trabalhado, é quem te dá ânimo, que te acorda, que traz para a igreja, que te guarda. Não é anjo, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Então, aqui, Jesus, ele tinha 12 anos. Para vocês saberem que conectado é para adolescentes e jovens, para vocês pegarem já a direção que ele ia caminhar para fazer o quê? A obra de quem? Do Pai, que era a obra de Deus. Amém? Então eu tenho que explicar para vocês não ficar o quê? Confuso. Então por isso que eu vim aqui em Lucas 2. Mas o estudo da palavra eu vou estar falando sobre o Espírito Santo. Que está lá, vamos lá. Agora você vai abrir outra passagem. Devagarzinho. Aí mesmo, vai ser em Lucas, tá bom? Diz assim, ó. Deixa eu ver aqui. Quando você passa a ter relacionamento com Jesus, você não tem dificuldade de entender as coisas do reino. Pastora, como é que eu vou ficar conectado com Jesus? Uma boa pergunta, né? Como é que eu vou ficar conectado com Jesus? Eu preciso estar conectado com Ele. Quando você fala com Ele. E você precisa ter esse relacionamento em oração. Quem é que costuma orar? Antes de dormir, quando acorda. Então, ali você está tendo já um relacionamento com o Espírito Santo. Quem leva as tuas orações para Deus? Quem leva? O Espírito Santo. Você não sabe orar como convém. Ele vai lá e deixa a sua oração muito bonita e bacana. Porque é Ele que leva as suas orações para o Pai. Amém? É o Espírito Santo que faz esta missão. Então vamos lá. Eu vou estar lendo agora. Inácio, eu gostaria que você ficasse aqui do meu lado. Aqui, ó. Vamos ler agora Lucas. É isso mesmo? Calma aí. Não. João 3,5. É João 3,5. Lembrei do João, aí lembrei a passagem. Qual João? Esse daqui. Não, é o João das Apóstolas. É o da frente. Mas na frente, vai pra frente um pouquinho de Mateus, é o João. Primeira epístola. Não é lá de trás, não. É lá perto de Apocalipse, não. Amém? Abre lá pra eles dois ali. Já tá marcado no envelopinho aí, eu acho que é o verde que eu botei. João 3,5. E quem achar, vai ler. Não. Amém. É tu mesmo. Calma, João 3. Calma aí, que eles vão ficar fritos. Eles estão querendo dar continuidade. Amém? Não. 3. João o quê? João 3,5. Vamos, Thiago, tem outra família. Aqui vamos falar do Espírito Santo. Aqui a gente vai falar do Espírito Santo e sobre o batismo nas águas, amém? Essa passagem aqui, vamos lá? Tiago, manda ver, Tiago. É João 3. 5. 3:5. João 3:5. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém? Amém. Lê o 4 também, para ficar bem. Eu vou explicar. O 4? Tu leu o 5, né? É, leu o 5 e o 6. Lê o 6 agora, então. O que é Eu já li nascido? o 6 já. Não, tu já Ele leu leu o o 5 e o 5 6. Ele leu o 5 e 6. Amém. Quem conseguiu acompanhar o Tiago, diga amém. Amém. Deu pra porque ele lê rápido mesmo.
mas eu acredito que vocês pegaram a visão. Vamos lá. Essa passagem de João, né, que fala aqui do capítulo 3 e versículo 5, tá querendo dizer, quando fala verdade, tá o quê? Ó, afirmando. Não é uma dúvida. Por isso que quando Jesus falar assim contigo, numa palavra, quando ele confirmar que você é para ser batizado nas águas, ele vai te dar você não vai ter dúvida. Então aqui está deixando bem claro que ele está dizendo que quem é nascido de Jesus Cristo, ele passa pelas águas e também é batizado no Espírito Santo. Aí vamos lá, você vai me perguntar, e a senhora? Pergunta para mim. Já foi? E a senhora já foi? Sim. Fui batizada nas águas e fui batizada no Espírito Santo. Foi de uma hora para outra? Não. Foi igual vocês aí, ó. Sentado, vindo para um culto, lendo a palavra, e aí o Espírito Santo foi fazendo a obra. Então, eu vou jogar essa vez aqui pro Inácio. Inácio, quando Deus falou com você sobre ser batizado nas águas, como é que foi? Boa tarde para todos, para quem está aqui, para quem está assistindo. Então, antes teve um processo. E esse processo me gerou um pouco de dúvida. Acontece. Por quê? Porque me gerou um pouco de dúvida. Porque ao mesmo tempo que eu queria, eu não queria ao mesmo tempo. Tinha medo? Na verdade, era um conflito interno que eu tinha dentro de mim. Tá vendo que quando você fica com dúvida de se batizar nas águas, é algo espiritual e emocional? Aí depois, o que aconteceu? A pastora Rose começou a fazer isso tudo, foram 7 aulas. 7. Foram 7 aulas e ali ela foi ensinando o processo, quem era o Espírito Santo, qual era a importância do batismo nas águas, qual era a importância de deixar o velho sair para o novo entrar. Porque muitas das vezes a gente tem medo e receio de abandonar as coisas velhas com medo do novo. E a gente não entende que lá na frente o novo pode trazer um retorno muito grande pra gente. Mas só que pra gente deixar o futuro seguir, a gente precisa deixar o velho passar. É como se fosse final de ano, vamos dizer assim. No final do ano, sempre não acontece um ciclo. Então é a mesma coisa com o batismo nas águas. Você sai do novo, você sai do velho e você deixa o novo entrar e vai caminhando e vai deixando Jesus te conduzir. E quando você foi batizado nas águas, para quem não sabe, o batismo é um Só. Amém? Amém. Quando Vale. Quando mudou. Então o que acontece? É uma decisão não tão fácil, né? Não. Mas é uma decisão que vai mudar toda a tua trajetória. Você sabia que quando você toma essa decisão, você agrada, é uma festa no céu, né? Com certeza. Há uma festa no céu, uma alegria, mas acontece, mas nós temos que manter a nossa vida espiritual depois do batismo. Porque senão você faz o quê? Morre. Em vez de morrer para o mundo, você continua ficando no mesmo pecado, nas mesmas teimosias, desobediência, nas mentiras, nos palavrões e daí por diante. Então, quando você realmente se arrependeu, primeiro passo, né? Arrependimento. Quem está entendendo? Arrependimento não é uma hora que eu chorei no mesmo dia ou no dia seguinte está fazendo a mesma coisa, não. Arrependimento é de dentro para fora e você tem certeza que aquilo ali você não quer mais fazer. Aí você vai e fala, Jesus está pedindo para me batizar. Mas se você ficar relutando, quem vai sofrer é quem? É nós mesmo que sofre. Por quê? Nós ficamos falando, a gente ainda estamos novo, não tem nada a ver. Eu estou muito novo para se batizar, eu estou isso, eu estou aquilo.
Quem é batizado nas águas aqui, levanta a mão. Thalita, Tiago ou Glória. Tá vendo? E Inácio, né, Inácio? Sim, e a senhora? Então, mas eu estou fazendo uma pergunta. Vamos lá. Quando nós se batiza, começa nós começar a caminhada. Ali vocês mostrando que um compromisso. Aí o que acontece? Mas, ô tia, vou virar santo? Não. E se alguém implicar comigo? Eu que não gosto de levar... Desaforo pra casa. E agora? Como é que vai ficar? Quem é brigão aqui? Gosta de dar uma discussão dentro da escola, em casa. Não é fácil não, é, Inácio? Não é fácil não. Não é não, né? É bravo, é bravo. Aí fica já aquela... Né, Tamires? Ui, nem fala, né, Tamires? Então, mas isso aí, Deus já começa a preparar você vindo para os cultos. Vindo, a palavra entrando, você começando a pedir perdão para as pessoas. Isso aí é tudo Jesus que começa a fazer. For por vocês não faz não, tá? Quem trouxe vocês aqui hoje foi Jesus. Por mais que você falar, não, eu ia vir mesmo. Não, ia bater um soninho, ia ver um filminho, ia a tarde ia rolar e daqui a pouco tava de noitinha. Porque o mal não quer que vocês aprendam as coisas de Deus. E para entender essa passagem, tem que você estar o quê? No espírito. Se você estiver na carne, você vai falar assim, eu acho que, igual as pessoas falam, para ser batizado nas águas tem que ter o toque. Né? Como é isso, o toque? As pessoas falam isso, não já ouviu falar não? Já tô esperando ser tocada pelo Eu estou esperando o Senhor Jesus tocar em mim. Não existe isso. Existe você querer um compromisso com Ele, levar Ele a sério e Ele levar você a sério. Atitude, decisão de fé. Até para ser batizado nas águas precisa de fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Aí vem, já é um passo. Vamos lá? Aí como o Tiago leu no 6, no versículo 6 aí, o nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito... Você já imaginou, você já teve uma amizade que você está querendo entender as coisas espirituais e ele está olhando para você e... O que essa pessoa está falando? O que ele está falando? Você está falando a coisa da fé, que você está aprendendo na igreja. Porque aquela pessoa não é o quê? Espírito. Ele tá apto, ele tá aprendendo só coisa da carne. Assuntos naturais. Aí você vai... Tia, a senhora consegue conversar assuntos naturais? Eu consigo. Mas meus assuntos normalmente é mais espiritual. Sim. Para aconselhar. De vez em quando aparece aqui jovens, adolescentes, adultos, né? Para pedir conselhos. E normalmente é assuntos espirituais. Então o que acontece? Vamos lá para outra parte? Já lemos João, lemos Lucas, eu quero Mateus. Mateus o quê? Peraí, calma aí, que ele tá meio perdido aqui. Pô, já entrei em Mateus, tá? Calma aí, gente. Calma aí. Mateus 3, 13 e 17. Mateus 3, do 13 ao 17. Enquanto vocês vão procurando aí, Inácio, vê se você consegue ver um texto. Aí mesmo, a parte que só fala dele. Quem sabe quem é o Espírito Santo? Aqui, alguém já ouviu falar, né? Na sua opinião, o Espírito Santo é quem? É uma fumaça? Uma energia? Não. O Espírito Santo é uma pessoa. Pastor falou 3. aqui, não falou, pastor? 13. Um dia desse aí? 3, 13. Do 13 ao 17. Mateus? Mateus 3, do 13 ao 17. Do 13 ao 17. Do 13 ao 17. Quem já achou? Eu vou achar, calma aí. Amém. Fala amém que tu vai ler. Do 13 ao 17. Achou? Acharam? Então Thalita vai ler agora, né, Thalita? Pode ler? Pode. Então veio Jesus da Galileia ter com
Ouviram? Todo mundo ouviram? Que a Thalita, agora acertei. Thalita, amém? Amém. Thalita, aí deixou bem claro que até o Senhor Jesus se batizou nas águas. Será por quê? Será por quê? Se ele já era santo, se ele já, para que as pessoas não venham ter aquele argumento, mas Jesus não se batizou. Ele se colocou como um exemplo. Amém? Ele se colocou como exemplo. Foi um despertar para mim, para você e para todos. Tanto que já foram batizados e aqueles que ainda não se decidiram se batizar nas águas. Quem está entendendo? Depois que Jesus desceu nas águas ali, que o João Batista que batizou ele, amém? João Batista já estava preparando o povo para Jesus. Ele sempre já dizia que já estava chegando. Igual agora, nós não estamos falando que Jesus está vindo? João Batista fazia a mesma coisa, né? Interessante isso, hein? João Batista falava, eu estou preparando o caminho, porque ele é diferente. Aí quando Jesus veio para ser batizado nas águas, João Batista foi lá, batizou, e logo depois de que ele foi batizado nas águas, o que aconteceu com Jesus? Thalita acabou de ler. Abriu-se o céu, porque e houve um sinal, foi o de quê? De um símbolo de quê? Uma pomba branca. De um quê? Pomba branca. Agora eu vou cobrar de vocês motivo disso aqui. Estou pedindo para vocês trazerem o seu nomezinho para orar, porque vocês às vezes estão passando por batalha. E a pomba representa Pai, representa o Espírito Santo. Foi assim que aconteceu com Jesus quando foi batizado nas águas e logo em seguida ele foi batizado no Espírito Santo. O céu se abriu. Pastora, então quer dizer que o céu pode se abrir para mim? Pode. Eu posso ser batizado no Espírito Santo? Pode. Eu posso ser batizado nas águas? Pode. Só depende de quem? Nós mesmos. Não entendi. De nós mesmos. É de você mesmo. Não é, papai. Ninguém teve que ir lá no meu pai, fazer a cabeça do meu pai. Eu orei, claro, né? Eu orei. Tem que orar. Eu orei mesmo. Porque, sei lá, vai que ele falava que não era para me batizar. Aí, simplesmente, meu pai só falou assim. Essa foi a resposta do meu pai para mim, tá, pessoal? Pra que isso? Se você só tem 13 anos. E aquela igreja eu não suporto. Vai pra outra então, igreja. Aquela igreja não vai mudar a tua história. Aquela igreja só tem ladrão. Aquela igreja isso, aquela igreja aquilo. Falei, meu Deus. Já pensou se eu não tivesse um propósito firme? O que ia acontecer? Ia se desviar do caminho. Eu ia desistir. Começou a botar todos os defeitos na igreja sem ter ido, sem conhecer, sem saber nada, a não ser ver alguém falar. Tem pessoas que é assim, né? Então acontece, eu fiquei quieta, falei nada, eu perguntei, mãe, a senhora concorda? Eu só precisava, a minha mãe, ô Glória, pode? Eu já tinha feito a minha bolsinha com a minha toalha, com minha bermuda para botar por baixo, botar o roupão, já fui direitinho, cheguei lá, a igreja botou o roupão em mim, jejuei, eu não fui de qualquer jeito pro batismo não, fui em jejum, 6 horas da manhã o batismo foi, o tempo estava muito frio, hoje está gostosinho, estava muito frio, estava frio e estava chovendo e a água da piscina era super gelada. Quando eu vi a vovó saindo da água assim, ó, tremendo. Falei, ai não, vou descer hoje, não, tá muito gelado. Mas o meu propósito foi maior. E ali eu me batizei. Eu tinha certeza que minha vida ia mudar a partir daquele dia. Pastora, quantas vezes a senhora se batizou? Foi uma só, porque o batismo é um só. Quando é válido. Tá entendendo? Então, aqui vocês já estão entendendo que o Senhor Jesus não precisava mais se batizou.
será que você é melhor do que Jesus? Será que você é superior que não precisa ser batizado? Hã? Somos nada, né? Vamos lá? A outra passagem. Bom, antes de abrir a Bíblia, o Inácio vai falar um pouquinho o que é o Espírito Santo aqui. Ele tá tentando abrir aqui para ele poder ler para vocês. Cadê o estudo? Você tirou. Aí? Aqui, ó. Isso aí mesmo? Só passou. Mas tu pesquisou umas coisas aqui. Aqui, batismo no Espírito Santo. Aqui já fala aqui. E aí, você tá aí? Olha, quando você tá buscando, querendo ter esse relacionamento, tá conectado com o Espírito Santo, primeira coisa que você tem que aprender é perdoar. Quem tem dificuldade de perdoar aqui? Não perdoa de jeito nenhum. Não vai conseguir. E outra coisa, além de você pedir perdão, você também tem que se perdoar. Você sabia disso? Às vezes você fez algo que você não se perdoa. Você fica, não, Deus não vai me perdoar. Eu menti pra minha mãe, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, eu fiz algo de errado. Você tem que pedir perdão a Deus e ter certeza que Ele te perdoou. Mas como é que eu vou ter certeza, pastora? Eu tenho certeza que você vai fazer uma oração, abrir a palavra, Deus vai falar contigo. E eu senti paz. E sente paz, sim. Quando você pede para Jesus falar contigo, Ele te dá paz. Quem está entendendo? E Ele confirma o que, se você foi ou não foi. Achou, Inácio? Aqui tá o batismo no Espírito Santo. Isso, é para ler. Tá emocionado, meu filho? Ele está emocionado. Ah, que coisa linda. Pode ler? Pode ler. Tá, bora lá. Tá conseguindo ouvir aí atrás de vocês? Tô conseguindo ouvir aí atrás? Quer que abaixe um pouco o som? Sim ou não, gente? Precisa não. Precisa não, então vai. Tá. Fala bem alto. Tá bom. O batismo no Espírito Santo. O que é? É a presença do Espírito Santo na vida do crente. Produz transformação interior e poder e comunhão com Deus. Aí vocês encontram em Atos 2:4. Já lemos, não já? 2:4? Atos 2:4? Não, então vamos lá. Atos 2:4. 2:4. 2, 4. Depois não. Atos 2:4. Quem quer ler? Quer ler, irmão? Quem quer ler? João? Thalita. Quer ler, Thalita? Aqui eu vou deixar sempre vocês que quer, fica à vontade. Não quer, não é obrigado, tá? Só o 4. Isso. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Quem já ouviu uma pessoa orando ou falando em línguas? Levanta a mão. Já? Já ou não já, gente? Já. Amém. Quando a pessoa é batizada no Espírito Santo, todas que são, presta atenção, todas que são de fato de verdade, elas deixam Deus o quê? Usar ela ou ele. Mas aí tem pessoas que falam assim, eu fui batizada, mas não falo em língua. Então você tem que pedir o Senhor Jesus confirmação. Por quê? Tem pessoas que ela fica nessa dúvida e isso não é bom. Isso deixa ela muito agoniada. Gera ansiedade. Aí gera uma ansiedade, ela fica duvidosa, fica com medo. E aí tem pessoas que o fruto do Espírito Santo é 9, amém?
Amém. 9 frutos, porque é um só. Mas lendo na Bíblia, você vai ver que é amor, paz, alegria. A gente vai chegar lá, amém? Amém. Então o que acontece? A pessoa, às vezes ela não tem o dom de interpretação. Eu já vi caso de uma pessoa estava falando na língua do enganador, amém? Tem a língua do Espírito Santo, que é a língua da verdade, e tem do enganador também, que fala em língua também. Ele não tem o Espírito Santo, mas imita, e é o enganador que está ali, um espírito maligno. Fala em línguas também. Quem sabia disso? Exato. Aí, essa pessoa não estava falando na língua do Espírito Santo, era um enganador. O homem de Deus que estava no culto levantou e repreendeu aquela linguagem. E falou tudo que aquele homem estava falando ali no culto. O pastor estava de joelho, a esposa dele, missionária que estava no púlpito, querendo dar a palavra, como com o Espírito Santo não é espírito de confusão. Tá aqui a pessoa ministrando a palavra, amém? Amém. Aí como é que a outra vai ali e atrapalha tudo a pessoa que está pregando? E falando que é o Espírito Santo. Você sabe o que o homem estava falando? Estava amaldiçoando a igreja, amaldiçoando o ministério, amaldiçoando o espírito do culto do jovem. Ó, o homem cheio da unção, com espírito de discernimento ele traduziu tudo que aquela língua estava falando através daquele homem. De interpretação. Nem todo mundo tem porque não pediu. Por incrível que pareça, eu nunca pedi. Mas é bom. Eu vou pedir. Hã? Mas tem. Eu nunca pedi para ter. Eu peço a Deus muito domínio próprio. Eu peço muito a Deus espírito de discernimento. Como é que é o espírito de discernimento? O Espírito Santo pode te dar, amém, pessoal? De você só em ver, sabe a intenção daquela pessoa. Se aquela pessoa tá vindo, qual a intenção dele, qual a intenção dela, para que ela veio. E quando você vai se aproximar, se a pessoa tá mal intencionada, ela não consegue ficar perto, para quem tá no espírito. Não. Ela não consegue nem ficar perto e nem olhar olho a olho, encarar, porque se encarar manifesta. Tá entendendo? Então, esse espírito, esse poder que é o Espírito Santo dentro da pessoa, vocês podem ter, mas vocês precisam buscar. Que dia, pastora? Qual é o dia? Não sei, tu sabe não, né? Quem sabe qual é o dia do Espírito Santo aqui na igreja? Que dia? Quarta-feira. É o dia que quase ninguém vem. Ixi. Não é verdade? Mas por quê? Porque o mal não quer vocês sendo batizados no Espírito Santo. Ele quer você sempre, sabe o quê? Vazio, angustiado, irritado, desobediente. Ele não quer você tendo paz. Quem tem o Espírito Santo tem Paz. Quem tem o Espírito Santo tem Paz. Tem paz. Então ele não quer que você tenha. Paz. Ele quer que você fique sempre o quê? Atribulado, cheio de coisa na cabeça. É ruim, não é? Ficar cheio de coisa na cabeça? Quem já aconteceu de você estar ali fazendo a prova, você até estudou, vai ser molezinha, mas molezinha. A prova chegou na hora, Não sabe mais nada. deu um branco. Quem já aconteceu isso? Caramba! Tá vendo? Isso, olha, é muito ruim. Aí você fica, poxa, mas eu estudei, eu já sabia o que ia passar. Não é possível. Por isso você tem que ter o Espírito Santo, que ele abre o seu entendimento. Olha só, que benção. Ele abre o seu entendimento. Ele abre a sua inteligência. Ele te dá uma inteligência sobrenatural. Muito forte, hein? Vamos lá? Aonde nós parou? Agora, Quem está entendendo sobre o Espírito Santo? Tá gostando? Amém? agora vou falar qual é a função. Qual é a função do Espírito Santo? Qual é a função do Espírito Santo? Presta atenção, hein?
A função do Espírito Santo Essas passagens depois é para você escrever nessas folhas aí, tá? Vocês estão escrevendo? Eu tô escrevendo, tio. Quem não conseguiu escrever, não vai embora sem eu passar essas passagens para vocês meditar em casa, tá? Mas vocês vão trazer essa folha terça-feira para mim, sem falta, para me colocar no envelope. Pode ir. Bora lá, gente. Qual é a função do Espírito Santo? A função do Espírito Santo é a capacitação do cristão para serviços e testemunho, e traz os dons espirituais e direção divina. Está em 1 Coríntios Abre lá. 12, do 7 ao 11. Vamos esperar vocês abrirem. 1 Coríntios. Repete de novo. 1 Coríntios 12, do 7 ao 11. Abre pra mim, tio. Aqui atrás mesmo. Mas tira o roteiro. É assim mesmo, vocês depois vão acostumar rapidinho. Primeiro Coríntios o quê? 1 Coríntios 12, do 7 ao 11. Repete aí, ó. É 1 Coríntios 12, do 7 ao 11. Ih, gente, eu me fui logo de cara aqui no meio. É só o ano? Não, é do 7 ao 11. Quer ler? Eu quero, tio. Procura o 7 aí, vai. Aqui, ó. Ele tá no 5. Procura aí, 6. Procura o 7. Lê, vai. Quer ler, Lê? Se não quiser, não precisa não. Só o fato de existirem é porque na minha língua é diferente. Só o fato de existirem que é João, quer ler? Lê, Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui, Sasha. Posso ler então? Não, espera aí. É isso daí mesmo, João. Vai, eu, João. Vem, Lê. vai você. Pode ler? Presta Tá. atenção aqui então, hein? 1 Coríntios 12, 7. Diz assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. 8. Porque um pelo outro Espírito é dado a palavra da sabedoria, e o outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. 9. E o outro pelo Espírito a fé, e o outro pelo mesmo o dom de curar. 10. E outro a operação de maravilhas, e o outro a profecia, e o outro o dom de discernir os espíritos, e outro a variedade de línguas, e outro a interpretação das línguas. Aí, tá vendo? 11. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amém? Amém. Então vamos parar por aqui, porque Inácio tem algo para passar. E semana que vem vai ter mais, porque não adianta dar um bocado de informação para vocês. Tem que ser aos pouquinhos, amém? Amém. Para vocês pegarem a visão. Enquanto ele vai fazer o que é para ser feito,
Eu vou estar escrevendo as passagens para os dois, para poder levar para casa e mostrar a mãe de vocês. E na terça vocês vão trazer o papel para mim com o nome de vocês que vocês acabaram de colocar. Amém? Amém. Abaixa sua cabeça agora. Senhor Deus, muito obrigado por mais uma tarde. Estamos nós aqui te agradecendo por tudo que foi pregado. Alguma coisa, tenho certeza que eles aprenderam, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Repete assim, Jesus. Jesus, Muito obrigada. muito obrigado Pela tua direção. pela tua direção, Por essa tarde por essa tarde de ensino de ensino da palavra. da palavra. Eu quero estar Eu quero estar cada dia cada dia mais mais conectado conectado com a palavra com a palavra de Deus. de Deus. Em nome do Pai, Em nome do Pai, do Filho, do Filho e do Espírito e do Santo. e do Espírito Santo. Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Bate palma, ele quer bater.